Que a graça, a paz e a bênção do Senhor e a unção do Senhor seja sobre a sua vida. Amém. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, capítulo 1. O texto diz: então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: tendo chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá, eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e disseste: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem. Agora o versículo 46. E assim permanecestes muitos dias em Cádiz. Senhor Deus, nós pedimos que a tua palavra, que é pregada, anunciada, traga transformação, traga vida, traga desafio, nos empurre, nos tire do estático, Senhor, e nos faça ser dinâmicos na tua obra, no teu reino, na vida espiritual. Não permita, Senhor, que saindo daqui continuemos a vida cristã da forma que muitos temos levado. Pelo contrário, que a tua palavra nos renove, nos avive, nos apresse a buscar os valores espirituais, como ouvimos aqui no testemunho da Sara, Senhor. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Cades Barneia, tempo demais nos cruzamentos da vida. Deuteronômio é o livro da repetição da lei. Deuteronômio é o livro que renova a lei e as suas prescrições. O livro de Deuteronômio é tão importante para a Bíblia Sagrada que ele é citado por Jesus e ele é citado no Novo Testamento pelo menos 80 vezes. Quando o Espírito Santo decidiu colocar Deuteronômio na Bíblia Sagrada, ele planejou 3 coisas a respeito deste livro. A primeira delas é recordar Israel de tudo que Deus fez de bom, do livramento, da caminhada pelo deserto, recordar os feitos bondosos de Deus. Segundo propósito, repetir a lei. Terceiro propósito, renovar a lei em forma de pacto nos corações. Portanto, recordar, repetir e renovar. Do ponto de vista humano, este é um dos livros mais organizados da Bíblia. Do ponto de vista literário, é um livro perfeito. É dividido em 3 partes. Essas partes que falei, a primeira delas é recordar a bondade de Deus. Seria bom se nós esquecêssemos muitas coisas da vida. Seria bom se esquecêssemos muitas coisas pelas quais passamos. Mas temos memória cognitiva, temos memória emocional, temos lembranças. E outras tantas coisas nós nunca podemos esquecer. Uma delas, e a principal delas, é a bondade de Deus. E este é um alerta do livro de Deuteronômio. Conta-se que um homem viajava pelo mundo e ele tinha uma memória privilegiada. E ele fazia certas exibições da sua memória e sua memória era acima da média. Numa tribo que ele chegou, logo informado dos problemas daquela aldeia, daquela comunidade, o chefe da tribo pediu para que ele fizesse uma demonstração inesquecível da sua memória. Então aquele homem disse: farei uma grande demonstração. E todos ficaram atentos. Ele disse: vocês têm aí um homem que está preso. Ele realmente é culpado, mas perdoe-no, deixe-no voltar
a sua família, e assim eu prometo que nunca esquecerei da bondade de vocês. E o chefe da tribo, derretido pela galhardosa atitude deste homem, resolveu libertar o preso, e assim todos ficaram sem saber o que ele realmente quis falar com tudo isso, mas ele deixou uma grande demonstração de memória de quem se lembra da bondade, de um ato de bondade. E é por esta linha que caminha o livro de Deuteronômio, a primeira parte. Ele foi escrito para despertar esta face da nossa memória, da memória dos cristãos, sobre a bondade de Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio que Israel deveria ter uma memória onde nela Deus fosse inesquecível, lembrar-se sempre do que Deus fez por eles. Agora nós vamos chegando a um ponto crucial deste livro. Moisés teve paciência, relatou, escreveu em Deuteronômio toda a caminhada de Israel, a geografia, os pontos por onde Deus foi conduzindo o povo de Israel. Moisés dizia: nós saímos da terra de Gósen, nós saímos da escravidão, andamos para o sul, nós cruzamos o Mar Vermelho, depois passamos pela península do Sinai, e depois chegamos até Cades Barneia. De Cades Barneia até Canaã são 160 quilômetros. Mas nós levamos 38 anos para caminhar 160 quilômetros. Era uma encruzilhada. Cades Barneia era um cruzamento, era um ponto crucial na nossa história. E Deus havia dado uma ordem: subam e possuam a terra. 160 quilômetros, Deus disse: agora vocês estão a um passo da terra, então subam, tomem a terra é de vocês, possuam a terra. Mas apesar de uma ordem tão clara de Deus, todos sugeriram a Moisés o seguinte: vamos enviar espias para sondar a terra, vai que Deus tenha se enganado. Coitado, Deus pode estar muito apressado. Vamos colocar os pés no chão. Talvez Deus esteja sendo precipitado. Cuidado então, vamos devagar. Vamos planejar melhor. Vamos fazer uma reunião para nomear uma comissão. Para essa comissão marcar uma reunião. Para na reunião a gente decidir qual vai ser a estratégia. Depois vamos fazer Sabe, nós temos essas ideias, estratégias burocráticas, e elas vão contrário à voz de Deus, quando Deus tem um tempo para cumprir os seus propósitos. Dizem que a burocracia existe para fazer você desistir. Sabe, quando existia um senador na República que era tão burocrático, que quando se queria esfriar um projeto, colocava-se na sua comissão. E a estratégia era essa: quando quer se colocar um balde de água fria, é esse cara que nós vamos nomear. Os espias sondaram a terra por 40 dias. Por 40 dias aguardaram um relatório e o povo relaxou. Moisés preparou um de cada tribo, isso há 38 anos atrás do que esse texto está sendo escrito, e ele vai lembrando que por 40 dias o povo esperou na encruzilhada. Após 40 dias, o relatório veio, e veio pessimista. De 12 relatórios, apenas 2 eram otimistas, e o restante eram relatórios pessimistas, desanimadores, sobre a terra que Deus tinha dado a ordem: subam e possuam a terra. Se eles tivessem subido enquanto Deus lhes abriu o semáforo, não teriam ficado 38 anos no deserto, a mais. Eles já tinham caminhado 2 anos, aproximadamente. Já estavam ali há 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, e já estavam prestes a entrar na terra prometida.
Não passe tempo demais nas encruzilhadas da vida, porque Deus não vai dar um sinal a mais se Ele já deu um sinal. E às vezes a gente fica pedindo um sinal de Deus e Deus já confirmou. Pedimos uma confirmação de Deus enquanto que Deus já confirmou. E eu vejo nesse texto duas grandes advertências. A primeira delas, quando cada encruzilhada ajuda você a definir o seu destino. Cada encruzilhada ajuda-nos a definir o destino. Quando você está numa viagem, passa pelo primeiro cruzamento, você já chegou? Não chegou. Mas você definiu o destino. O primeiro cruzamento define o destino. E aqui estava Israel definindo o destino. E Moisés estava lembrando, se vocês tivessem ouvido a voz de Deus, 38 anos atrás, na encruzilhada, em Cádiz Barneia, tudo teria sido diferente. Então, tome decisões certas. Talvez você esteja no seu Cádiz Barneia, em alguma área na sua vida. Talvez você esteja numa encruzilhada na vida. Talvez você esteja num dos cruzamentos da vida e precisa tomar decisões assertivas, porque existem muitas decisões que tomamos hoje e que colhemos caos lá na frente por causa de decisões tomadas hoje. Cuidado, as decisões que você toma hoje definirão o seu destino. O destino de seus filhos, o destino dos seus netos, o destino das suas finanças, o destino profissional. No filme O Gladiador, há uma cena que me captou a atenção, do general Maximus, reunindo o exército, motivando os soldados, e há um momento que ele grita, o que fazes aqui ressoa na eternidade. As decisões que nós tomamos hoje ressoam para os próximos anos, para as próximas décadas, e algumas delas para as próximas gerações. Há uma frase que você deveria até anotá-la. Eu tive esse cuidado, anotei. E a frase é esta: sucesso é a soma das decisões acertadas. Sucesso não vem por acaso ou por sorte. É a soma de decisões acertadas. Então, por inferência, o insucesso será a soma das decisões erradas que tomamos ao longo da vida. Querem ver uma coisa? No livro Proeminentes Evangélicos de Cuba, conta-se a história, a narrativa de um grande avivamento espiritual que aconteceu naquele país nos anos 40. Os maiores evangelistas de fala espanhola despontaram em Cuba. Igrejas que outrora tinham um culto no domingo, agora já tinham 5 cultos no domingo, porque Deus estava salvando muitas e muitas vidas. Conversões aos milhares, gente sendo batizada, gente largando a velha vida e vindo para Cristo aos milhares. Numa das igrejas o Senhor falou ao coração daquela igreja dizendo, se o meu povo neste país quer um avivamento, quer que o avivamento continue, deverá começar agora a enviar missionários para o campo. Mas a igreja se reuniu e também outras igrejas disseram, não, nós precisamos cuidar aqui de Cuba. Nós precisamos investir nossos recursos aqui. Nós precisamos, somente depois é que vamos enviar missionários. Cuba não enviou um missionário sequer naquela década. Pensou em si, pensou no seu próprio ego, no seu umbigo, e Cuba parou no cruzamento. A igreja não pode parar nas encruzilhadas. O que é o cristianismo hoje em Cuba? Quase nada. O que é o cristianismo, o povo evangélico em Cuba? Quase nada. O tempo passou, ficou na encruzilhada. Cada encruzilhada nos ajuda a definir o destino. Esta é a primeira advertência. A segunda advertência é, não gaste tempo demasiado
nos cruzamentos da vida. Num cruzamento pode haver dois problemas. O primeiro é a pressa excessiva. Um automóvel que na pressa avança ao sinal pode causar um acidente. Existem cristãos demasiadamente apressados e que causarão problemas, acidentes na vida espiritual, na vida familiar, na vida como igreja, na vida dos outros. Causa acidente quem, por exemplo, quer ensinar sem ter um tempo de aprendizado. Quem quer o exercício dos dons espirituais sem ter o fruto do Espírito. Causa acidente quem fala, mas não quer ouvir. Causa acidente quem na pressa quer exercer liderança, mas não quer passar por um tempo de maturidade, de maturação. Causa acidente quem quer as dádivas de Deus, mas não quer um compromisso mais sério com Deus, não quer o tratamento de Deus na sua vida. Esses são os demasiadamente apressados nos cruzamentos da vida. Mas também o segundo problema é o oposto. Aqueles que são demasiadamente demorados, indecisos, indolentes nos cruzamentos da vida. Não gaste tempo demasiado nos cruzamentos, por algumas razões que o próprio texto em Deuteronômio nos mostra. A primeira razão é a demora na encruzilhada que vem a esfriar a nossa motivação. A demora esfria a motivação. A espera de 40 dias esfriou a motivação dos hebreus pelos próximos 38 anos. Houve um relaxamento que custou muito caro. Quando Deus está lhe dando o sinal verde, você não pode demorar, senão a motivação vai morrendo. Quando Deus diz faça, então faça. Quando Deus diz avance, então ande. Quando Deus diz sente, não fique procurando cadeira, senta no chão, mas faz o que Deus está mandando e faz no tempo de Deus. Segunda razão para não demorarmos nos cruzamentos da vida é que a demora nas encruzilhadas enfraquecem as nossas convicções. Quando Israel chegou a Cades Barneia, a voz de Deus era clara e as convicções eram claras. Nós vamos avançar porque Deus disse, avance. Nós vamos entrar em Canaã porque Deus disse, entrem, possuam a terra, conquistem a terra. Havia convicção, mas a cada dia que se passava, sem atender à voz de Deus, a convicção da ordem divina enfraquecia. Quando nós deixamos o tempo de Deus passar, algumas vozes começam a ressoar, substituindo a voz imperiosa de Deus nos nossos ouvidos. E assim aconteceu com o povo de Israel. Nossas convicções estão atreladas à voz de Deus, estão ligadas à fé. Por fim, veio um relatório pessimista, e isso fechou o quadro caótico. A cada dia que você espera em Cades Barneia, é um pouco de convicção que você perde. Você não perde suas convicções de um dia para o outro. Você vai perdendo aos poucos. Sabe, os crentes esfriam na fé aos poucos. Os cristãos, na maioria, vão deixando a vida espiritual aos poucos. Deixa o convívio da igreja por 2 semanas. Na terceira semana já é uma luta para se levantar do sofá, tomar banho e vir para o culto. A demora é o Cades Barneia. A perda de convicção quando Deus diz trabalhe. De repente Deus está despertando você para trabalhar na diaconia, no King's Kids, na orquestra, grupo de louvor. Está despertando e chamando você para trabalhar nos cursos da igreja ou no culto infantil. E você fica esperando o tempo passar. E fica pensando assim, vamos esperar esse restinho de ano passar. E aí ano que vem eu resolvo isso. Sabe, o tempo vai passando, a convicção vai esfriando.
A voz de Deus vai sendo substituída por outros ruídos, e você vai ficando na dúvida, e a plataforma da dúvida é a seu Cádiz Barneia. Haverá um momento que servir a Deus então já não será mais prioridade, porque a demora em atender a voz de Deus fez com que a convicção esfriasse. Terceira razão para não demorarmos em Cádiz Barneia é que a demora nas encruzilhadas fazem os sonhos se diluírem. Quantos tinham o coração inflamado por Deus? Quantos tinham o coração cheio de sonhos pelo reino de Deus, pela obra de Deus? Quantos tinham a alma sedenta por Deus, por buscar a presença de Deus, mas protelaram, esperaram, demoraram. O sonho de servir a Deus no campo missionário foi se apagando e não existe mais. É muito comum nós encontrarmos em algumas igrejas, quem sabe as igrejas mais antigas, aqueles irmãos que em algum momento chegam e dizem: pastor, na minha adolescência ou na minha juventude, eu tive um despertamento para ir para o campo missionário. Hoje me sinto culpado, porque esperei demais, o tempo passou, e a vida me cobra essa decisão que eu nunca tomei, essa postura que eu não encarei com rapidez. O sonho de trabalhar na igreja, nos ministérios, foi morrendo. O sonho de fazer investimentos na própria vida foi se arrefecendo. O sonho, para muitos, o sonho de encontrar uma pessoa amada e construir um lar, foi morrendo, arrefecendo, porque o tempo foi passando, acomodou-se na encruzilhada da vida e o sonho foi morrendo. Sempre com protelar o amanhã, ou então o ano que vem, ou então o mês que vem, ou então semana que vem eu resolvo isso. Escute isso. O amanhã é a impiedosa mentira sobre a qual repousam os sonhos moribundos dos homens medíocres. Repito, o amanhã é a impiedosa mentira sobre a qual repousam os sonhos moribundos dos homens medíocres. Quanto mais tempo você demora em Cádiz Barneia, mais Canaã foge do seu campo visual, espiritual, de sonhos, de ideais. Portanto, duas advertências quando estamos em momentos decisivos da vida. Duas advertências quando estamos ouvindo ordens claras de Deus. A primeira delas, cada encruzilhada ajuda a definir o seu futuro. Portanto, ande em espírito, tome decisões de âmbito espiritual em oração, tenha os olhos espirituais para a vida, tenha sensatez e discernimento espiritual nas escolhas, nas decisões, durante os momentos de escolher qual rumo, qual destino. Segundo, não gaste muito tempo nas encruzilhadas, para que suas motivações não esfriem, para que suas convicções não enfraqueçam, para que seus sonhos não se diluam. E eu quero terminar citando dois exemplos negativos. Um deles é o do jovem rico, aquele que chegou a Jesus e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele estava convicto, ele queria realmente saber, o seu coração pulsava por esta resposta. E Jesus dá uma resposta, mas ele fica na encruzilhada da vida, ele não avança. Jesus dá o sinal verde e ele volta. O outro exemplo é o da mulher de Ló. Quando Sodoma e Gomorra serão destruídas, o anjo chega e diz para Ló e para a sua família. E eu imagino que missão difícil para este anjo dizer para a mulher de Ló: saia rápido sem fazer a mochila, não pegue as joias, não faça maquiagem, apressa-te para salvar a tua alma. E ela ficou, e ela olhou para trás, e ela ficou indecisa.
e morreu na encruzilhada da vida. Era o seu Cades Barneia. 2 exemplos positivos. Abraão, quando Deus diz, sai da tua terra, vai para uma terra onde eu ainda te mostrarei. Deus não deu o mapa, por isso Abraão foi chamado de o pai da fé. Alguém que caminhou por fé, caminhou a cada dia sendo guiado por Deus a cada dia, e vagou e peregrinou, sem, no entanto, saber que nessa peregrinação Deus estava preparando uma terra, que não era apenas uma terra aqui, mas o autor aos Hebreus diz que Deus estava preparando também uma terra celestial para Abraão e toda a sua herança, toda a sua geração. E ele atendeu a voz de Deus imediatamente. Bartimeu o cego, à beira do caminho, lá estava aguardando, e Jesus passa pela estrada de Jericó, ele ouviu Jesus chamar, não hesitou. A Bíblia diz que ele levantou-se de um salto e foi ter com Jesus, não demorou. Jesus tem chamado crentes, irmãos e irmãs, para fazerem alguma coisa pelo reino de Deus, pela obra de Deus, pelas congregações da igreja, pelo campo missionário, pelo reino do Senhor. Deus tem nos chamado constantemente para sairmos do nosso ninho de conforto, para irmos com uma vida consagrada, servir a Deus, fazer algo pelo reino de Deus, pela obra de Deus. Ou então, na vida cristã pessoal, Deus tem incomodado irmãos e irmãs para uma nova caminhada com Deus, uma caminhada com postura diferente, com oração, com santidade, com desejo de ler e conhecer melhor a palavra de Deus. São alvos pessoais mais nobres. E você não pode ficar em Cades Barneia. Deus está dando o sinal verde. É hora de avançar. Não demore no cruzamento da vida. Não demore no deserto de Cades Barneia. Quanto mais você demora, mais distante você fica da sua Canaã.